Amém. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 até o 25, que diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor ou debatedor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a loucura dos homens, a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, querido Deus, nós te louvamos, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã através da Tua palavra. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos recebê-la em nosso coração. É com alegria, Pai, que nós estamos aqui, e é com alegria, Senhor, que nós queremos mais e mais Te conhecer. Não há nada melhor, Senhor, na nossa vida do que estarmos na Tua presença, Pai. E nosso coração anseia sempre, Pai, por ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. E a Tua palavra, Senhor, é um instrumento pelo qual o Senhor fala conosco, e nós queremos entendê-la em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Paulo inicia o livro de Coríntios, ou a epístola de Coríntios, trazendo algumas informações importantes ou revelações importantes para a nossa vida. E ele inicia o livro de Coríntios dizendo que ele possui um chamado, e também dizendo quem o chamou. Ele começa lá dizendo que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele tem um chamado. Ele diz quem o chamou. A mensagem que Paulo prega, e através das cartas que ele escreveu, ele ensina, ela tem um destino. Ele diz lá no começo da sua carta: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Da igreja de Corinto. Essa carta foi escrita à igreja de Corinto. Mas ele diz também, queridos, que esta mensagem, o destino desta mensagem, ela tem uma abrangência maior. Porque ele escreve dizendo assim: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, essa mensagem também é para nós, que invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava escrevendo também para os nossos dias. E no versículo 17 aqui do capítulo 1, ele nos diz o objetivo do seu chamado. Ele diz: o objetivo do meu chamado é pregar o Evangelho. E a mensagem que ele prega, ele também nos informa, dizendo: a mensagem que eu prego é a mensagem da cruz de Cristo. Ele nos diz outra coisa também, queridos, que ele tem uma forma de pregar a palavra de Deus. Ele tem um método de pregar a palavra de Deus, mas ele inicia sua mensagem dizendo qual é o método que ele não usa. Ele diz lá: eu não prego a palavra de Deus com sabedoria de palavra, com sabedoria humana. Ele mostra claramente para a gente aqui, queridos, que ele não está
preocupado com estratégias. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou alcançar o coração das pessoas? Ele não está preocupado com estratégias. Ele não está preocupado em ensinar teologia para as pessoas, fazer um estudo profundo de toda a palavra de Deus para que as pessoas possam conhecer. Ele não está preocupado em defender a sua tese a respeito da palavra de Deus. Quando ele fala essas coisas, nós precisamos entender, queridos, a quem ele estava se dirigindo. E quando ele escreve esta carta à igreja de Corinto, ele sabe que o povo daquela cidade estava acostumado com oradores eloquentes, que buscavam alcançar o íntimo das pessoas com palavras de sabedoria humana. Era com isso que eles estavam acostumados. Era isso que eles queriam ouvir, era isso que eles queriam receber. Paulo, diferente disto, ele quer se diferenciar dessas pessoas. Ele está dizendo que o que ele prega é a simplicidade do Evangelho de Cristo. E o centro da sua pregação é a cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Falar da cruz, queridos, não era uma coisa muito agradável aos ouvidos das pessoas daquela época. A cruz era um instrumento de tortura, de fazer com que as pessoas pagassem por alguma coisa, né? Que os romanos utilizavam para executar criminosos, ou então até mesmo aqueles que ameaçavam de alguma forma o Império Romano. Instrumento de tortura, porque as pessoas que eram penduradas nela sofriam de forma absurda, desejando até que a morte viesse o mais rápido possível, porque era muito difícil de aguentar estar ali naquele lugar, pendurado, amarrado, como Jesus, com pregos. Era um instrumento também, queridos, de humilhação, um instrumento de vergonha, era um instrumento de desprezo. As pessoas que eram colocadas ali eram tidas como as piores pessoas do mundo. As pessoas que olhavam para ela, para aquela pessoa que estava pendurada ali, viam naquela pessoa a pessoa mais horrível no mundo. Quando nós voltamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, Moisés escreve lá, dizendo que aquele que por causa do pecado fosse morto e pendurado no madeiro, era considerado maldito de Deus. Maldito de Deus. Nos evangelhos, ela é citada para falar a respeito da crucificação de Jesus, para falar daquilo que Jesus sofreu ali. Mas Paulo, através dos seus ensinos, ele traz uma pregação de revelação, de que a cruz foi mais do que um simples instrumento de tortura, de que a cruz, queridos, foi o caminho de Deus para destruir o pecado e resolver a questão do pecado na vida do homem. A Bíblia diz que os judeus queriam ver sinais para decidirem se criam ou não na pregação do Evangelho. As pessoas querem sinais, querem ver as coisas acontecerem, querem aprenderam com Tomé a primeiro ver para depois crer. Jesus disse para Tomé: olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram.
Nós vivemos numa época não muito diferente daquela em que as pessoas querem ver as coisas acontecendo, para depois dizerem, então vale a pena eu crer. O Evangelho é Evangelho de fé. O Evangelho é Evangelho de a gente crer verdadeiramente na palavra de Deus e saber que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Os judeus estavam acostumados com milagres na vida dos seus antepassados. Eles ouviram e leram de como Jesus libertou Israel da escravidão do Egito através de Moisés. Eles esperavam pela libertação da escravidão romana que eles viviam ali. Para eles havia um sentido no seguinte: foi com milagres que Israel foi liberto. Foi com a ação sobrenatural de Deus que Israel foi liberto. Os milagres que demonstrariam que Jesus era realmente o seu Salvador. Para que eles pudessem crer verdadeiramente. Paulo estava pregando aqui numa época já bastante distante da época de Jesus. E para que essas pessoas pudessem crer verdadeiramente naquele evangelho, eles queriam ver o que eles ouviram falar a respeito da época de Jesus, que Jesus por onde passava saía curando as pessoas, milagres aconteciam. Ver aquilo que eles ouviram falar lá dos seus antepassados no Velho Testamento. Eles queriam ver para quê? Paulo diz no versículo 22, que diferentemente dos judeus, os gregos, eles buscavam sabedoria. Os gregos esperavam receber uma mensagem de Jesus que se conformasse aos padrões de sabedoria com os quais eles estavam acostumados. Era a época dos pensadores. Eles estavam acostumados com os pensadores. Eles estavam acostumados com aqueles oradores eloquentes que falavam coisas que mexiam com seu íntimo, com seu coração. Os gregos gostavam de ouvir alguém que os influenciasse através de sua oratória e os convencesse com seus argumentos humanos. Paulo considerava todas essas coisas de menor valor. Para Paulo, o foco dessas pessoas estava no lugar errado. Queridos, se nós olharmos atentamente para os nossos dias, nós veremos que isto não mudou muito. As pessoas buscam alguém que lhes possa mostrar sabedoria humana. As pessoas buscam alguém que lhes possam lhes ensinar caminhos humanos de conquistar ou de conseguir as coisas. As pessoas, na maioria das vezes, querem facilidades. Facilidade de como alcançar o sucesso. Facilidade de como ser feliz no casamento. Facilidade de como ser próspero na sua vida profissional. De alcançar riqueza. As pessoas querem facilidade. As pessoas querem receber uma mensagem que no seu entendimento, ela é politicamente correta. Qualquer coisa que seja diferente disto, não serve. Querem ouvir uma mensagem que seja socialmente aceitável nos nossos dias. As pessoas não querem a verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus choca com os interesses pessoais. Porque nos diz para fazer coisas que muitas vezes as pessoas dizem, bom, isto é tão careta para os nossos dias.
As pessoas querem ouvir mensagem que culturalmente se encaixe dentro dos seus padrões. Nós ouvimos pessoas dizendo: não, eu quero estar na igreja, desde que a igreja se conforme com os meus padrões. Querem estar na igreja desde que a palavra não venha ferir a minha dignidade. Querem estar na igreja desde que a palavra não venha ferir os meus conceitos. Para algumas das culturas antigas, o incesto era uma prática comum. Por isso a mensagem deveria levar em conta isto. As pessoas não queriam ouvir o que Paulo tinha para pregar, elas queriam ouvir aquilo que elas queriam ouvir. Para algumas culturas daquela época também, o homossexualismo era uma coisa normal. Por isso a mensagem deveria rever os seus princípios. Quando a gente fala de mundo corporativo, né, queridos, o mundo dos negócios, se você quer prosperar, você busca atender às necessidades, né? Você tem um negócio, você busca atender às necessidades dos seus clientes e entregar aquilo que eles esperam. Aquela famosa frase, né, cunhada há tantos anos atrás por um empresário: o cliente, o quê? Sempre tem razão, né? No mundo dos negócios as coisas funcionam assim. Você precisa agradar, né? Receber bem, dar um cafezinho, tratar ele assim, né? Para que você possa fazer bons negócios com ele. Mas quando se trata de vida cristã, queridos, quase sempre o cliente está errado. Errado nos seus conceitos humanos, errado nos seus princípios, baseados na ótica humana das coisas, errado na sua autoavaliação, que o faz independente de Deus. E por mais que muitas vezes as pessoas não falem, a gente vai criando dentro de nós uma autodependência e uma independência de Deus por aquilo que nós conquistamos. À medida em que nós vamos crescendo em alguma área da nossa vida, nós nos tornamos autossuficientes naquilo e esquecemos que é o Senhor que nos dá capacidade para adquirir riquezas. Esquecemos que é o Senhor que nos dá sabedoria para lidar com as coisas. Esquecemos que é o Senhor que provê as nossas necessidades e nos tornamos autossuficientes em todas as coisas. Para o Evangelho, queridos, a mensagem da cruz é de amor por todas essas pessoas, independente do que sejam ou independente do que fazem. A mensagem do Evangelho é para alcançar todas as pessoas. A mensagem do Evangelho é para alcançar aqueles que muitas vezes se julgam até mesmo indignos de Deus. Porque muitas vezes o diabo coloca no coração das pessoas que elas, por causa do que elas fazem, ou por causa da forma como elas vivem, elas se tornam indignas de Deus, que não merecem o amor de Deus, e por causa disto se afastam de Deus. A mensagem do Evangelho é de amor por essas pessoas. Jesus ele deixa claro isto. A palavra de Deus deixa claro isto para a gente, que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação, que todos alcancem a libertação.
Mais uma coisa, queridos, que as pessoas precisam entender: que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de mudança de vida, é uma mensagem de novo nascimento, de nós entendermos que a sabedoria humana não pode de forma alguma ser comparada com a sabedoria de Deus, de entender que nós precisamos deixar para trás a nossa velha vida e começar a viver a vida de Deus, de nós nos arrependermos das coisas que nós julgávamos importantes para nós e nós olharmos para aquilo que Deus julga importante para a nossa vida e andarmos de acordo com a palavra de Deus. A mensagem da cruz leva as pessoas a compreenderem quão grande amor Deus revelou pela vida do homem, a ponto de entregar o seu próprio filho para ser morto ali de forma tão humilhante, de forma tão desonrosa, de forma tão desprezível, vergonhosa e dolorosa. Deus entregou o seu filho para que ele passasse por este lugar, pela cruz, por minha causa e por tua causa. Jesus morreu no nosso lugar. Isaías, quando escreve profeticamente a respeito deste momento, ele escreve lá dizendo: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele estava dizendo: olha, as pessoas poderiam pensar, bom, por que Deus está fazendo isso com o seu próprio filho? Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele completa dizendo assim: mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por aquilo que Jesus sofreu, por aquilo que Jesus padeceu, por essa cruz que muitas vezes a gente não tem a devida compreensão, por este sofrimento que muitas vezes a gente não consegue capturar o real sentido. Jesus morreu nessa cruz. A cruz, queridos, não foi feita para Jesus. Ele não a merecia. Ele não fez nada de errado. Ele não tinha pecado sobre a sua vida. Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque esse castigo era nosso, porque esta condenação era nossa. Mas Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. Quando Paulo escreve lá no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Porque a lei dizia: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for passível de condenação. E pela lei, queridos, todos nós estamos sujeitos à condenação. A condenação de morte.
E Jesus pagou o preço por mim e por você. Gálatas está escrito lá, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida, Jesus levou sobre Ele. Nós somos livres, nós somos libertos, nós podemos viver uma vida diferente, nós podemos saber que apesar do pecado muitas vezes rondar a nossa vida, nós temos poder e liberdade de não cair nas garras do pecado. Mas se nós cairmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, que nos livra de toda condenação. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós ganhamos um advogado que nos defende das nossas causas. Nós ganhamos um advogado que nos traz paz no coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, queridos, nós somos libertos da escravidão do pecado. É isso que a palavra de Deus diz, é isso que nós devemos aprender a viver, é isso que nós precisamos entender, que Jesus veio trazer sobre nós. Ele se fez maldição por nós. Paulo diz aqui no versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus, poder de Deus. Pela sabedoria humana, o mundo não pôde conhecer Deus através de Jesus. Pela sabedoria, nem mesmo os judeus daquela época conseguiram reconhecer Jesus como o Messias que eles aguardavam. E tantas promessas foram dadas para eles, tantos sinais foram dados para eles, para que eles pudessem reconhecer, mas a sabedoria humana não permitiu que eles reconhecessem o Messias. O evangelho que prega Cristo crucificado, a Bíblia diz, Paulo diz aqui, era escândalo para os judeus. Para eles era inadmissível aceitar que o Messias que eles aguardavam pudesse viver dessa forma. Eles queriam um rei que fosse dominar sobre a vida deles, um rei que fosse brigar com o Império Romano, um rei que fosse afastá-los da escravidão romana. De repente veio Jesus, um fracote, alguém que não pode fazer nada pela nossa vida, que morreu, foi crucificado. Era escândalo para os judeus. Talvez hoje, querido, seja difícil para nós entendermos a cruz e o peso na vida das pessoas, o peso da cruz na vida das pessoas. Para muitas pessoas, a cruz se tornou um objeto de adoração. Muitas pessoas têm a cruz como um objeto de adoração. Muitas pessoas carregam a cruz no seu peito como se aquilo fosse um patuá, um sei lá o que, alguma coisa que fosse protegê-las de alguma coisa. Mas no seu coração Deus não está presente. Mas Paulo mostra o quão negativo era para as pessoas daquela época sequer pensar em alguém crucificado. Quanto mais entender que a salvação do homem passava por aquele momento tão horrendo. Quanto mais pensar que a salvação, a minha e a sua, passava por alguém sendo crucificado na cruz. Para os gentios era loucura, porque para eles não fazia qualquer sentido isso. Eles não conseguiam compreender, pela sua própria sabedoria, a razão do sacrifício de Jesus. Nós, queridos, estamos
acostumados a ouvir as pessoas dizerem: todos os caminhos levam a Deus. Não importa o que você crê, não importa o que você faz, não importa como você vive, todos os caminhos levam a Deus. Você ouve isto comumente. Mas o que a Bíblia nos mostra, queridos, que o Evangelho é Evangelho da exclusividade. O Evangelho é Evangelho da exclusividade. Jesus disse para aqueles que o ouviam: ninguém vem ao Pai senão por mim. Exclusividade. Em Atos capítulo 4 está escrito lá que não há outro nome abaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há ninguém, queridos, que possa mostrar algum caminho diferente. As pessoas têm deuses diferentes, mas há um só Deus, um só Senhor. Não há outros deuses. As pessoas querem buscar deuses que possam ser enxergados, visíveis. Adoram deuses que estão na sua frente, com quem eles podem falar, embora esse Deus não possa ouvi-los, nem possa dar respostas para eles. Todos os caminhos levam a Deus, é o que dizem as pessoas. Mas Jesus está dizendo: só um caminho, através de mim. É o Evangelho da exclusividade, é o Evangelho do compromisso, é o Evangelho de compromisso com as coisas de Deus. Às vezes a gente tem dificuldades de entender isto, queridos, porque nós levamos a coisa meio assim, largada. Não, eu vou na igreja todo domingo, eu cultuo a Deus, eu sou crente, mas falta compromisso verdadeiro. Aliás, compromisso, queridos, começa conosco mesmo. Se nós queremos ter compromisso com Deus, nós precisamos ter primeiro compromisso conosco mesmo. Compromisso com as decisões que nós tomamos. A partir do dia em que eu decidi seguir a Cristo, eu tenho um compromisso comigo de seguir verdadeiramente. Amém, queridos? Porque isto faz toda a diferença na nossa vida. Porque se eu faço um compromisso com alguém, eu preciso entender que antes de fazer esse compromisso com alguém, eu estou fazendo um compromisso comigo mesmo. Quando eu me casei há 35 anos atrás, eu assumi um compromisso com a minha esposa, mas antes de assumir um compromisso com ela, eu assumi um compromisso comigo mesmo, de fazer da minha vida com ela uma vida que agradasse a Deus. 35 anos estamos juntos, 35 anos temos passado por lutas, dificuldades, momentos bons ou momentos ruins, mas temos o compromisso de estarmos firmes no propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Amém, queridos? Nossa vida com Deus, ela precisa de compromisso, queridos, de compreensão verdadeira daquilo que Deus fez por nós através de Jesus, de compreensão de que o amor de Deus nos alcançou, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa, mas porque Ele primeiro nos amou, porque Ele entregou o seu Filho para morrer naquela cruz, de forma tão trágica, violenta, desonrosa, vergonhosa, de forma tão triste, mas que nos trouxe a redenção. Eu diria para vocês, queridos,
que a salvação é para aqueles que ousam crer na loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho não é fácil de se compreender para aqueles que não estão dispostos a entregar a sua vida. O Evangelho não é fácil de compreender para aqueles que não recebem verdadeiramente o Senhor como o Salvador da sua vida. Mas ele diz assim: para aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Chamados filhos de Deus. As pessoas dizem, todos somos filhos de Deus. Não, queridos. Filhos de Deus são aqueles que reconhecem o Senhor como o Senhor da sua vida. Paulo escreve aqui no finalzinho então: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, queridos? Poder de Deus e sabedoria de Deus. É isto que eu e você precisamos. É isso que eu e você buscamos. É por essa razão que nós estamos aqui. Porque nós queremos viver debaixo do poder e da sabedoria de Deus. Amém, queridos? Você pode ficar de pé?